Oi, eu sou Isaac, tenho 19 anos, hoje é 15 de junho de 2024. Esse vai ser o primeiro vídeo desse meu diário de vídeos. Esse eu tô gravando mais pra mim mesmo, pra eu poder ver no futuro e avaliar o que mudou, o que melhorou e o que piorou. E nesse primeiro vídeo eu quero falar um pouco sobre propósito, sobre isso que deveria guiar nossas vidas, né? Por que falar de propósito? Bom, nos últimos 3 ou 4 anos da minha vida, eu vivia meio que sem um objetivo específico, sabe? Sem ter o alvo. Então eu meio que não acertava nem errava, porque eu não estava indo para lugar nenhum. Eu acho que a escola acaba te condicionando bastante a fazer o que todo mundo está fazendo e sem se preocupar no porquê você está fazendo aquilo. E aí eu acabei transmitindo essa lógica pro resto da minha vida. Então eu treinava, eu comia, eu, eu vivia, mas não parava para pensar para quê e por quê eu fazia tudo isso. Quando isso mudou, eu acabei percebendo o porquê eu vivia dessa forma. Quando eu passei a analisar o que eu queria, a analisar o que eu tinha que fazer para chegar onde eu queria, eu percebi o quanto isso é incômodo e como isso é doloroso de se fazer. E quando eu meio que abri o olho, né, para essa realidade de que o mundo é um lugar terrível e a gente tem que fazer o nosso, porque ninguém vai fazer pela gente, eu percebi que tinha muita gente ainda que não tinha sacado isso. Ou que tinha sacado igual aquele personagem do Matrix, escolheu não fazer nada a respeito. Essa coisa de sair da escola, fazer faculdade, entrar num trabalho, entrar num relacionamento, casar, ter filhos, envelhecer e morrer, nos é passado como uma coisa que a gente faz de forma ativa. A gente, sabe, a gente vive racionalmente fazendo esse tipo de coisa. Mas pra mim a realidade é que tudo isso não passa de um impulso, né? Aqueles que têm condições de, de ter acesso a uma educação melhor, eles de forma quase que mecânica, todos eles vão seguir essa trajetória de vida de forma normal e, e vão viver tudo isso que eu falei, de faculdade e tudo mais. Muitos deles sem parar para pensar o porquê de tudo isso, né? Outros não vão sequer ter essa oportunidade de viver isso que é o que aquele pessoal chato chama de corrida dos ratos e tudo mais. Mas fato é que, pronto, você descobriu que você precisa de um propósito, você achou o seu propósito, o que já é, acho que a parte mais difícil desse processo. Como que você vai fazer para chegar lá? Isso aí é um problema que acaba desmotivando muita gente. Às vezes o seu propósito, às vezes o seu sonho, às vezes o que você quer alcançar, o que é o meu caso, é uma coisa tão distante que não parece nem ser possível, né? E é igual aquelas contas de matemática que tu vê, porra, um bagulho gigantesco assim, e tu nem quer começar, porque tu não faz ideia de como vai terminar, tu não sabe se vai valer a pena, tu não sabe se é possível, tu não sabe como fazer. E, e eu acho que nesse momento, né, quando tu se depara com esse tipo de coisa, eu acho que é a hora de, cara, fechar o olho e meter a cara, sabe? Quando eu descobri o que eu queria fazer, quando eu tive a oportunidade que está me fazendo correr atrás do que eu estou correndo atrás, parecia bizarro, sabe? Parecia assim um sonho, uma piada. E a minha primeira reação foi de ignorar, foi de falar, não, isso não é possível, isso não é. Eu não vou, sabe? Eu não sou capaz de fazer isso, não dá.
a gente tende a se limitar por aquilo que a gente já viveu e por aquilo que a gente já fez. Enquanto que as coisas que a gente poderia alcançar se a gente pensasse no que eu poderia fazer, sabe? Na física tem aquele conceito de energia potencial, né? Aquela energia que fica armazenada e a qualquer momento, com o devido processo físico, ser liberada na forma de energia cinética. Mas a gente não pensa assim. A gente pensa, eu nunca fiz nada parecido, eu nunca vi ninguém perto de mim fazer nada parecido, então eu não sou capaz de fazer. E isso é extremamente prejudicial. Então, acredito que os dois primeiros passos são justamente esses, né? Descobrir qual é o seu propósito. E isso pode demorar, é um processo muito individual e não vou mentir, é difícil achar o que a gente quer e não o que outras pessoas querem que a gente faça. A gente vive numa sociedade tão conectada e a gente acaba importando coisas das vidas dos outros para nossa. E aí quando a gente vive infeliz, a gente não sabe por quê, mas é porque a gente não tá vivendo o nosso propósito, sabe? E aí quando você finalmente descobre, tá, é isso aqui que eu quero. Tem esse choque. Porra, é isso que eu quero, mas será que dá? E aí é o momento de meter a cara. Mas tá, tu descobriu o que tu quer pra tua vida, tu meteu a cara, tu, não, vou fazer isso. E aí começa essa jornada, né? Que é a parte mais longa. Não vou dizer que é mais difícil, porque eu penso que a mais difícil é despertar, é acordar. Porra, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou morrer e eu quero fazer alguma coisa de útil nesse meio tempo, né? Eu quero experienciar coisas novas, eu quero construir alguma coisa, eu quero ajudar alguém, eu quero, enfim, correr atrás dos meus interesses. Eu acho que essa é a parte mais difícil, é sair da inércia, sabe? Eu conheço muita gente que não, sabe, não quer, se contenta com o que está vivendo, se contenta com aquela estrutura que eu falei de, de viver no automático e, e decide por não tomar essa decisão difícil que é de encarar que vai ser difícil e que tu tem que correr atrás. E isso não é culpa dela, sabe? Porque cada um de nós passa por uma seleção de eventos e, e tem contato com pessoas que vão ser parentes, amigos, etc. E tudo isso molda o jeito que você pensa e o modo que você encara esse grande dilema da humanidade que é o propósito, né? Então, é até uma coisa que eu tenho refletido bastante. As pessoas que você convive te mudam. E isso pode ser bom ou pode ser ruim. Por muito tempo eu vivi com pessoas que me mudavam e me faziam ser uma pessoa não ruim, porque elas não têm culpa disso, né? Mas influenciavam, me influenciava para que eu fosse acomodado, sabe? E, e ainda bem que isso mudou. Essas pessoas também mudaram, essas pessoas também despertaram, né? Mas voltando aos passos, né, que eu enumerei aqui como os principais para até para mim mesmo, para que eu pudesse olhar mais na frente e lembrar disso. Tá, então você acordou, você sabe que você tem o seu propósito, você teve coragem de decidir que você vai correr atrás dele e agora você tá nesse meio termo, né, que é a parte mais extensa. Os três principais pontos que eu percebi nessa minha jornada até então são constância, organização e fé. Tá, vou explicar um por um. Primeiro, constância. Isso já tem, assim, que nem banana na internet, todo mundo fala, disciplina, constância, acordar todo dia e fazer cansado, fazer desmotivado, fazer triste, fazer chorando, mas fazer, né? E eu não acho que eu tenha nada a acrescentar
nesse tópico. Eu acredito que tudo que tinha para ser dito a respeito disso já foi dito. E eu acredito que tem pessoas mais disciplinadas e mais constantes do que eu. Então eu não penso que eu deveria falar sobre isso, porque, enfim, é uma coisa que é lógica, né? É óbvia. Tu tem que fazer todo dia até que um dia tu vai ser recompensado por isso. Segundo é a organização. Isso foi o que eu descobri mais recentemente. Esse ano eu comecei a usar esse caderninho aqui para para organizar no modelo do Bullet Journal, né? Não dá para ver, graças a Deus, a câmera é horrível. Mas organização foi uma coisa que me poupou bastante tempo. E eu acho que muitas das pessoas que desistem no segundo passo, né? Elas não querem arcar com o preço de correr atrás dos propósitos delas. Elas pecam na organização. Eu penso que às vezes a pessoa acaba procrastinando demais, ou então gastando tempo demais com coisas inúteis. Tipo, eu, por exemplo, eu gastei até os meus 16, 17 anos com videogame e não é útil, sabe? Com videogame, com esse tipo de bobagem. Enquanto que eu poderia ter feito tanta coisa. Hoje eu convivo com pessoas que, cara, passaram a infância e a adolescência lendo livros muito, muito fodas e enfim, até produzindo coisas incríveis e estudando. Porra, tem gente que com seus 14, 15 estão estudando para concurso militar já, sabe? Então, eu penso que esse tipo de distração, esse tipo de vício, esse tipo de coisa acaba nos distanciando do nosso propósito e dificultando que você viva o que você quer viver antes de morrer, sabe? Então eu penso que a organização é fundamental e eu só fui ter essa organização esse ano. Hoje eu tenho 19 anos, né? E eu não pensava de forma organizada até então. Eu não gosto de dizer que eu tenho TDAH porque eu não tenho diagnóstico, mas eu tenho um problema, eu tenho dificuldade de prestar atenção nas coisas, de lembrar o que eu tenho que fazer e começar a me organizar através desse método. Claro, cada um tem o seu método, né? Mas me ajudou bastante e eu acho que é fundamental. A terceira e último e última e último pilar e fator que contribui bastante para que você não se desvie dessa jornada para alcançar o seu propósito é a fé. E por fé, não se amarre em nenhuma religião. Não estou falando de religião, não estou falando de filosofia, nem nada complexo. Fé no sentido de acreditar que você vai conseguir. É isso. Os dois primeiros passos eles acontecem de forma mais rápida, né? Você percebe no momento que você tem que fazer acontecer o que você quer que aconteça e logo em seguida você naquela coisa do ímpeto, naquela coisa da, da motivação, né? Você acaba por agora eu vou, mas você tem que manter essa fé que você vai chegar lá durante todo o projeto. E aí entra, né? Lógico, se você tem religião, se você tem alguma crença ou algo do tipo, isso ajuda bastante a se manter nesses trilhos e, e também serve, né? Esse tipo de coisa religioso para te manter longe dos vícios, né? Que, que em via de regra eles são distratores, eles são uma forma de gastar o seu tempo aqui na Terra sem estar construindo nada. Mais uma vez, eu não quero ser moralista nem nada do tipo, mas a verdade é essa. Quem muito vai a festas, quem muito joga videogame, quem muito. é, Enfim, faz esse tipo de coisa que não é útil. E eu não tô nem falando do útil do capitalismo, né? Não tô falando de coisas úteis no sentido de mercado. Você não precisa estar gerando valor, você não precisa estar é, é, produzindo nada, mas faça experiências que são únicas na tua experiência, na tua vida humana, sabe? Qualquer micróbio consegue se entorpecer com substâncias da natureza, mas
a relação humana, sabe? O, as conexões, viagens, conhecer gente nova, trocar experiências, fazer o bem pro próximo, isso é uma coisa que só o ser humano tem, sabe? Então eu acho que os vícios eles comem o tempo que você poderia estar fazendo esse tipo de coisa, que é mais recompensador tanto a curto quanto a longo prazo. Então, o tempo que você gasta com esse tipo de coisa, eu penso que pode ser melhor trabalhado. E como conclusão, depois desses três pontos que compõem essa primeira parte essa terceira, né, etapa de alcançar o propósito, é que uma hora você vai alcançar ele, né? E é importante que você não pare aí, você consiga um novo propósito. Eu passei muito tempo estagnado depois que eu passei na faculdade, porque eu pensava que o meu propósito era passar na faculdade. E aí depois que eu passei, eu fiquei, tá, e agora? Sabe? E isso às vezes não, isso necessariamente causa uma inquietação, um incômodo, sabe? Parece que, tipo quando tu zera um jogo e não tem mais o que fazer. E aí você vai voltar para aquelas coisas negativas, você vai voltar para os vícios, você vai voltar para é, aquela coisa de viver no automático. Então é importante que depois que você atinja um objetivo, você crie imediatamente outro. Eu falei que eu não ia citar ninguém, mas eu vou ter que citar agora, o Schopenhauer, né? Naquela coisa que a vida humana é a dualidade entre a ânsia de querer e o tédio de possuir, né? Então, tu tá agoniado porque tu quer aquela coisa, depois que tu consegue, tu entra no tédio, né? Então, ao meu ver, é muito mais sobre renovar essa agonia, renovar essa ânsia, né? Sempre que você alcançar alguma coisa, você tem que buscar outra, senão o corpo padece, a mente padece, o espírito padece. E acho que por fim é isso. Eu acho que esse foi um vídeo até grandinho, né? É bom que ninguém vai ver. E tchau, até amanhã.